Boa noite. Eu vim hoje falar sobre a Voluntários da Pátria. Para quem não me conhece, eu sou Jorge Piquet, eu sou o criador da Urbis Nova, que é uma agência de inovação social, que já teve vários projetos. Eu criei a Urbis Nova em 2012 e em 2013 eu criei um projeto, que é o maior da minha empresa, que é o Distrito Criativo de Porto Alegre, que envolve cerca de 90 artistas e locais, principalmente de economia criativa, mas também economia do conhecimento e economia da experiência, quer dizer, artistas, ateliês, galerias de arte, antiquários, arquitetos, designers, escolas de artes, música, dança, teatro, também gastronomia, bares, restaurantes, confeitarias, cafeterias e hotéis e hostels. Tudo isso fica no quarto distrito, especificamente nos bairros Floresta e São Geraldo. E tudo com a maior qualidade. E isso desde 2013. Então, desde 2013, eu estou envolvido diariamente com o quarto distrito e pensando os problemas e as questões do quarto distrito, mas sempre de um lado positivo, digamos assim, não é? Sempre do lado do empreendedorismo, de ações positivas. A gente fez uma infinidade de ações desde 2013. Ficamos parados um pouco durante a pandemia, agora a gente está retomando as atividades. Mas esse ano é um ano muito importante para Porto Alegre, além de ser os 250 anos, é o ano de um projeto da prefeitura para o quarto distrito. Já houve muitos projetos no passado, masterplans que foram apresentados, nenhum deles foi efetivado, não é? Então, nós esperamos que o deste ano seja, e queremos colaborar nesse sentido. Mas o projeto apresentado esse ano, que está sendo divulgado pela equipe técnica da prefeitura, procurando colaboração, procurando sugestões, que eu acho muito importante que exista um diálogo democrático em relação ao quarto distrito e as coisas que vão ser feitas ali. Na minha opinião, apesar de ter coisas muito interessantes, por exemplo, a questão da Farrapos, né? Todos sabem que a Farrapos poderia ser muito melhor do que é hoje em dia. Tem todo aquele conjunto arquitetônico Art Deco, que em outras cidades do mundo, como Miami, é preservado, valorizado, e é uma atração turística, bem iluminado, bem pintado. Mas tem o corredor de ônibus, que realmente é um obstáculo ali, separando, uma espécie de fronteira, um obstáculo que separa toda essa região a partir da Farrapos do resto da cidade, e pensando que nós temos bairros consolidados ali, como são o Independência e o Moinho de Vento, todos conhecem. Então, realmente é importante que nesse projeto a Farrapos seja contemplada. Quanto a Voluntários da Pátria e a Vila dos Papeleiros, a Vila Santa Terezinha, é tão polêmica, que eu quero ver se eu consigo tratar no final desse vídeo, eu acho que o plano tem pouca coisa. Ele tem uma intervenção no entorno da Estação São Pedro, do Transurb, que é importante, é um espaço ideal, na verdade, para fazer uma intervenção, ali uma qualificação daquele entorno, está perto da Rua Polônia, da Avenida Polônia, então está num bom caminho. Mas o que eu sinto falta quanto a Voluntários da Pátria é de um projeto integrado para toda a Voluntários da Pátria. No passado, todo o Masterplan sempre envolvia a voluntários e a Farrapos. Eram as duas pernas, digamos assim, de qualquer projeto. E eu sinto que nesse ano a perna da Farrapos tem mais força do que a perna da Voluntários. Realmente, a Farrapos e o corredor de ônibus têm muita culpa no que aconteceu em toda essa metade do quarto distrito que fica para o lado do Guaíba, não é? Mas, e tem que ser resolvido, não há dúvida quanto a isso. Mas, na verdade, o grande problema do quarto distrito, na minha opinião, não é a Farrapos, é a Voluntários da Pátria. Ou seja, todos os problemas, ou quase todos os problemas,
que impactam negativamente no quarto distrito, de alguma maneira se relacionam a Voluntários da Pátria. Então, nesse ano que a gente vai ter um empréstimo do Banco Mundial de cerca de 850 milhões de reais para o quarto distrito, mas também esse dinheiro vai para o quarto distrito, para o centro e para a continuidade dos projetos na Orla. É o momento mais adequado para tratar de forma completa, total, a Voluntários da Pátria. E eu não vejo isso nesse projeto. Eu sei que o pessoal da equipe técnica ele dá muita importância para Voluntários da Pátria também. Eu já apresentei para eles essa minha proposta que eu vou apresentar para vocês, eles sabem perfeitamente disso, mas eu acho que esse tipo de discussão não pode ser uma discussão técnica meramente, tem que ser uma discussão mais ampla e que envolva todo mundo, todas as pessoas interessadas, tanto as que vivem e trabalham no quarto distrito, como as pessoas de Porto Alegre. Então, eu não sou um técnico, eu não sou um arquiteto, eu sou um cidadão, um empreendedor que tem um projeto no quarto distrito já há muitos anos. Eu tenho a minha visão e eu tenho conversado com muitas pessoas da área técnica, arquitetos, urbanistas, mas também grandes proprietários de imóveis na Voluntários da Pátria, empreendedores, investidores, e eu tenho visto que essa minha visão, de certa maneira, é aprovada por essas pessoas. É claro que a gente precisa aumentar mais a discussão, não é? Para um grupo maior de pessoas, porque eu acho que só assim é que esses projetos vão avançar. Então, o que acontece em relação a Voluntários da Pátria e qual é o problema que eu vejo ali? Bom, existia uma obra da Copa de 2014, que era a duplicação da Voluntários. Então, houve um estudo técnico da prefeitura que aconselhava que, devido às projeções, se ampliasse a largura para os carros passarem ali. E tem todo um projeto que foi feito e está disponível, inclusive, em alguns locais da prefeitura. Muito bem. Eu acho que não é necessária a duplicação da faixa de rolamento da voluntária. E muitas pessoas que eu conversei também acham isso. Então, esse estudo técnico ele foi feito numa época que não havia tanto esse uso de aplicativos, de automóveis, e a tendência que a gente vê no mundo é um gradual desuso do carro para deslocamentos, não é? Maior uso de transporte coletivo, transportes elétricos. As grandes cidades do mundo diminuem o espaço para os automóveis e ampliam o espaço para as pessoas. Então, Porto Alegre, infelizmente, sempre teve um planejamento urbano muito voltado para o carro, para o automóvel. A mobilidade urbana é importante e a gente deve se preocupar com ela, mas a gente tem que pesar os prós e os contra também. Então, no caso de Porto Alegre, muitas vezes não se pensa nisso. Então, por exemplo, o corredor da Farrapos, de um ponto de vista de mobilidade, ele é muito bom. Agora, quais foram as consequências urbanas disso? Praticamente o isolamento de toda uma metade do quarto distrito que hoje está no abandono. Então, nós temos que pensar que uma duplicação da voluntários talvez não seja a solução e que provavelmente em 10 anos o fluxo de automóveis vai diminuir ali. Essa é a tendência. E que provavelmente, se você duplicar, o que vai acontecer é que todo mundo vai querer ir pela voluntários, vai encher de automóvel ali, novamente pensando mais no carro do que nas pessoas. Vai transformar voluntários numa grande farrapo. Então, na minha opinião, e de muitas pessoas, técnicas, arquitetos, urbanistas que eu conversei, não há necessidade de fazer a duplicação da voluntários. No entanto, o que aconteceu? Devido a esse estudo técnico, a prefeitura legalmente desapropriou uma grande parte dos terrenos que estão ali do lado do Guaíba para fazer a duplicação. Ela não conseguiu desapropriar todos os terrenos e tem pendências. Por isso que o projeto de duplicação da Voluntários ficou parado até hoje.
porque não tem como você colocar mais umas 2 faixas de asfalto ali, sendo que um terreno está com um problema e você não consegue passar por cima. E a gente fica nessa situação esperando que, num futuro, aconteça uma solução para duplicar, quando, na verdade, a duplicação não significa grande coisa, na minha opinião. Eu sei que muitas pessoas são a favor da duplicação, mas eu quero ver se eu consigo mostrar um outro lado da questão. Então, o que a proposta, retomando assim que eu dei o nome de Caminho Novo, para que muita gente sabe que ali a Voluntários era o antigo Caminho Novo, isso numa época anterior às indústrias, e que era um lugar, era um distrito rural de Porto Alegre, antes de ser distrito industrial. E ali era um passeio bucólico de charrete, as chácaras cheias de árvores frutíferas, de plantas, havia assim uma energia vegetal naquele ambiente. De um lado, toda essa vegetação, do outro lado, o rio. Então, eu chamei de Caminho Novo um pouco para relembrar esse passado tão bonito que havia na região. Então, qual é a ideia? Já que foi desapropriado, e não vai se devolver, evidentemente. E o que a gente vai fazer? Vai ficar esperando o dia em que vai se asfaltar aquela parte? A minha sugestão é que se aproveite essa parte, essa larga faixa que foi desapropriada e se faça ali um passeio público de qualidade para as pessoas andarem, correndo, andarem, correrem, com ciclovia. Então, a imagem que eu queria projetar é um pouco assim. Existe já desse lado da Voluntários alguma vegetação, árvores de grande porte, não são muitas, mas a ideia seria aumentar a arborização ao longo de toda a Voluntários. Ao lado, colocar uma ciclovia que desse uma unidade visual a toda a Voluntários, que as pessoas percebem se tudo isso aqui é uma única coisa. Colocar mobiliário urbano de qualidade. Outra coisa muito importante, colocar iluminação pública de qualidade, tanto iluminação alta como baixa. Então, você vai construir um espaço para as pessoas, para os moradores, um espaço que deve ser seguro, isso é muito importante, não adianta fazer nada, fazer isso aí, não adianta nada você fazer isso e deixar abandonado, quer dizer, tem que ter segurança. Mas a segurança desse local vai depender muito também dos moradores, porque não adianta nada se fazer um belo projeto se a população não abraçar. Vou dar o exemplo da Orla. A Orla é um projeto muito bom do Jaime Lerner, mas o que foi fundamental é que as pessoas foram e ocuparam aquele espaço público. Então, por isso que a discussão não pode ser meramente técnica, porque envolve como a população, como os moradores se comportam em relação a esse novo espaço público que vai ser oferecido. Então, a ideia é criar um projeto que deve ser feito pela equipe técnica da prefeitura e incluído nesse grande projeto para o quarto distrito, que é o mais 4D, que é assim que eles chamam. E se a gente fizer isso, a gente vai dar um passo na direção de uma Voluntários da Pátria funcional, mais bonita, mais segura. É claro, isso não é algo fácil, e isso não quer dizer que nós vamos fazer toda a Voluntários em 1 ano, em 2 anos, ou em 5 anos, provavelmente vai demorar mais de 10 anos. Mas o importante é que, neste ano que está se construindo um projeto para todo o quarto distrito, que exista um projeto uno, íntegro, para toda a Voluntários. Porque, mesmo que se comece por uma pequena parte, e poderia ser essa parte que a própria prefeitura está pensando em revitalizar, que é o entorno da estação São Pedro do Trenzurbe. Mas, se você faz um projeto e começa por uma parte, você está criando um horizonte para as pessoas, para os moradores, para as pessoas que têm negócios ali, para os empreendedores, para os donos de grandes prédios que tem ali, para os investidores. Então, sem isso,
nunca vai se esperar que aquilo se transforme. Sempre vai ser uma promessa nunca realizada. Então, eu acho assim que se você colocar, em vez de asfalto ali, espaço público arborizado, com vegetação de qualidade, ciclovia, iluminação, uma das consequências é que vai valorizar todos os imóveis que estão do lado do Guaíba, porque essa faixa vai ficar na frente desses imóveis, em vez de duas faixas de asfalto com carros passando a toda velocidade, com barulho, poluição sonora ali. Você vai ter um ambiente mais aprazível. Isso pode atrair um tipo de negócio diferente para a região. Por outro lado, o lado interno da voluntários, né, que tem contato com o quarto distrito, onde você tem uma linha extraordinária de imóveis de grande porte, que foram as antigas fábricas, os armazéns antigos, sobrados que existem ali também, eles também vão ser valorizados. Quer dizer, isso cria um horizonte para que o dono do imóvel invista mais nele, que um investidor externo olhe aquilo como uma possibilidade nos anos futuros. Então, se abrem possibilidades. Não é um projeto de muito custo, é apenas a arborização dessa faixa, tá? Desse longo passeio público, mais iluminação, porque se fosse a duplicação, seria muito mais caro, porque você teria que tirar todo o encanamento que está agora ali, as bocas de lobo, os bueiros, e passar para uma outra parte. Você tem que criar uma nova calçada, um novo limite para voluntários. Então, é mais simples, mais humano, mais para as pessoas, e tem uma série de consequências positivas, se abre uma série de possibilidades, não vai ser a solução de tudo, não é uma coisa automática, depende de todo mundo. Por isso que eu estou colocando essa questão de forma pública. Eu primeiro falei com muita gente da área técnica, antes de ir adiante, depois eu fiz uma reunião com algumas pessoas, e todas elas dizem que faz o maior sentido ir nessa direção, construir um projeto e, ao longo dos anos, ir aos poucos fazendo esse projeto. Essa ciclovia pode se conectar ao centro e à Zona Sul, criando toda uma faixa de integração entre essas três áreas que são parte do grande projeto do Banco Mundial, que é o quarto distrito, o centro e a parte da Orla. Essa faixa verde ali se conecta também com a Avenida Polônia, que é um túnel verde, com a Paraíba, que é outro túnel verde. Então, trazer cada vez mais verde, já que estamos separados do Guaíba, inevitavelmente separados do Guaíba fisicamente, que pelo menos tenha um espaço verde de natureza ali, que na verdade era o passado dessa região. Então, existe um potencial muito grande ali, mas precisa também de política pública. Precisa de política pública combinada com iniciativa privada. As duas coisas criam um movimento que nos próximos anos, a gente pode ter, nos próximos 10 anos, a gente pode ter uma nova Voluntários da Pátria, um caminho novo para a cidade. É claro, existem problemas de segurança ali. A população não vai se não houver segurança. Então, isso também é política pública. Então, eu acho que se a prefeitura, nesse ano tão estratégico, tão simbólico, olhar para Voluntários da Pátria dentro desse grande projeto do quarto distrito, com essa visão integradora de não fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, mas que realmente dê uma solução completa, mesmo que essa solução seja implantada aos poucos, isso é uma grande vantagem para não só para o quarto distrito, mas para toda a cidade, porque a gente vai recuperar uma parte grande que estava totalmente sem uso da cidade. Vai valorizar aquela região. Outra coisa, a parte interna do quarto distrito, próxima a Voluntários da Pátria, ela já está tendo um grande movimento de renovação. O Distrito Criativo começou no bairro Floresta em 2013, e, na verdade, antes de 2013, já haviam empresas de qualidade, de economia criativa ali.
Mais recentemente, a partir de 2016, o São Geraldo começou a apresentar uma série de empreendimentos de gastronomia, cervejarias, culminando agora com o St. Patrick's Day, que nós tivemos há pouco tempo. Então, esse miolo já está sendo ocupado. É aquela borda que ficou em péssimas condições. Pensem bem, se, mesmo com a voluntários, né, na situação precária que ela está, foi possível que 2 grandes empreendimentos imobiliários se instalassem ali, um há 11 anos atrás, que é o Rossi Fiates, e outro, mais recentemente, que é o 4D Complex House, na esquina com a Tamandaré. Imaginem o horizonte que se abre se a prefeitura colocar um projeto uno, íntegro, completo para toda voluntários. É claro que isso não significa que amanhã isso vai estar pronto. Agora, uma outra possibilidade que se abre é que, como há interesse da iniciativa privada também em valorizar esses imóveis, quer dizer, muito do que poderia ser feito nesse passeio público não precisa necessariamente ser feito com dinheiro público. Pode ser feito também com os empresários apostando e melhorando a parte em frente à sua fábrica ou à sua fachada. Por quê? Porque isso vai valorizar o imóvel dele, vai trazer mais segurança para ele. Agora, é preciso que tenha um projeto uno para que o proprietário faça exatamente do modo como está no projeto. E para que você, no final, tenha essa unidade. Talvez alguns pontos fiquem vazios, mas eles vão sendo preenchidos aos poucos, ao longo dos anos. Nessa colaboração entre poder público, que faz política pública e que planeja a cidade, porque é a prefeitura que tem que planejar a cidade, não é a iniciativa privada. A iniciativa privada tem que ver as oportunidades e se encaixar nesse planejamento. Mas, é claro, a prefeitura tem que pensar em todos os agentes que estão ali. Outra coisa, esses 2 empreendimentos têm em comum o quê? O Rossi Fiates e o 4D Complex House. Os 2 preservaram o patrimônio histórico. Então, tudo isso vai valorizar esse patrimônio histórico e vai incentivar os proprietários e os investidores a preservar e dar novos usos econômicos a esse patrimônio, o que está acontecendo no interior ali do São Geraldo, já com as cervejarias, com cafeterias que tem ali. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Para terminar, a questão da Vila dos Papeleiros, a Vila Santa Terezinha, que é o nome verdadeiro desse lugar. É óbvio que é o problema mais complicado. Talvez por isso não se queira mexer tanto na Voluntários da Pátria. Mas eu acho que se houver esse projeto de um grande passeio público, verde, bem qualificado, ele vai passar na frente da Vila dos Papeleiros. Então, vai dar uma fachada à Vila dos Papeleiros de qualidade, que é mais fácil de manter limpa do que agora, quando ela é uma parte separada do resto da voluntária. Não garante nada. Isso vai depender muito de todos nós, que isso fique limpo. Tá? Atrás vai ficar a Vila dos Papeleiros, a Vila Santa Terezinha. Tá. A grande questão e polêmica que todo mundo fala é se tira ou não se tira a vila. Minha opinião, não se deve tirar a vila e se deve qualificar a vila. Mas essa proposta que eu estou colocando na mesa, ela é neutra em relação a essa polêmica, porque tanto se pode preservar a vila, que vai ficar atrás do passeio público, como se pode retirar a vila no futuro. Eu sou contra a retirada. Eu acho que é muito mais bonito, em vez de você retirar uma coisa, transformar ela numa coisa legal. Dou o exemplo das touradas, não é? Que sacrificam touros. Então, seria fácil assim, ó, nunca mais se faz tourada, não é? Mas o que aconteceu? Surgiu o Cirque du Soleil, que é um circo sem animais. Então, é muito mais bonito você criar uma coisa nova
em lugar de simplesmente apagar algo que não está bom. Então, uma Vila dos Papeleiros, com moradia popular, com qualificação profissional para aquelas pessoas, seria o ideal, na minha opinião. Mas isso não sou eu que decido, isso é outra decisão. Mas isso não impede essa polêmica, tira a vila, não tira a vila, não impede de se fazer essa voluntários com passeio público de qualidade. Eu acho que essa é a grande vantagem. Então, a gente pode avançar e essa polêmica lá na frente vai se resolver de alguma maneira. Mas, enquanto isso, a gente não perde tempo, que nós já perdemos tempo demais com essa questão ali. Quantos anos a voluntário está dessa maneira? E está cada vez piorando, piorando, piorando. Então, a gente começa um processo real de recuperação da voluntários a partir de um projeto que é a prefeitura e sua equipe técnica que tem que fazer. Eles têm toda a competência para fazer um belo projeto para a Voluntários da Pátria. E a população tem que apoiar. Tem que apoiar não só gostando, mas ocupando todo o espaço sendo ocupado, fazendo eventos. Quer dizer, tem uma série de agentes ali que são capazes, tanto o Distrito Criativo como outros agentes que estão no quarto distrito, que têm capacidade de ativar o território, que é isso que a gente faz, não é? E tem diferenças políticas entre todos nós, sem dúvida, temos opiniões as mais divergentes, mas eu acho que a gente tem que procurar o nosso ponto comum e esquecer um pouco as divergências políticas e focar em um projeto viável, que não seria caro, que não é megalomaníaco, tá? Que não é uma coisa extraordinária, é uma coisa simples de fazer, e se você conseguir fazer esse primeiro passo, a gente pode depois dar um segundo passo e ir além disso, e tem um caminho para além desse primeiro passo. Mas a gente nunca vai chegar lá sem o primeiro passo. Então, o ótimo é inimigo do bom, e vamos fazer um bom projeto e uma boa execução, uma parte da verba do Banco Mundial, vamos direcionar para a Voluntários da Pátria, e isso vai dar uma alegria, uma motivação, uma esperança para todos aqueles moradores que estão ali, para todos aqueles negócios que estão no quarto distrito e que precisam disso. E a cidade precisa recuperar essa região que foi abandonada e esquecida por erros estratégicos, na verdade, quer dizer, isso não é um acaso, foi uma política de deslocamento da indústria para fora da cidade, o que está certo, todas as cidades fizeram isso. A questão é, você retira a indústria, o que você coloca no lugar? Tem que ter um plano, e nunca teve plano. Então, eu acho assim, essa é uma contribuição que está aberta a outras sugestões. Então, por isso eu conversei com muitas pessoas em particular sobre esse tema, sempre assim, ouvindo. No primeiro momento, até se levantou uma questão, que é o seguinte: essa desapropriação foi feita para duplicar a voluntários. Então, existe uma lei que você não pode mudar a função da desapropriação, você não pode fazer uma outra coisa, não é que não seja aquilo que tinha sido programado, né, e em função do qual houve a desapropriação. Mas, na verdade, conversando com técnicos, eles me disseram o seguinte: não, a função não muda. Na verdade, vai ser uma ampliação da voluntários. A questão é que essa ampliação não será mais da faixa de rolamento, mas dessa grande calçada que será esse espaço público, esse passeio público mais largo. Então, nós ainda estamos duplicando a Voluntários da Pátria. Só que, dentro desse projeto, nós vamos alterar a proporção de faixa de rolamento e de espaço para pedestres e para equipamentos, para aqueles equipamentos para fazer ginástica, para pessoas idosas. De repente, essa faixa ela é muito irregular, às vezes ela é mais estreita, às vezes ela é mais larga. De repente, você, num espaço mais largo, você pode colocar algumas canchas de esporte iluminadas à noite para que as pessoas vão ali. Então, é uma praia, sem mar, não é? Onde as pessoas vão lá nos fins de semana, à noite,
procurar lazer, procurar de esporte, passear com seus cachorros. Então, eu vejo uma voluntários assim. Eu acho que a prefeitura, no mínimo, pode pensar nisso. Todas as pessoas envolvidas que acreditam nisso, de certa maneira, procurem falar para a prefeitura isso. E se a prefeitura decidir, ela tem uma equipe técnica super competente que pode fazer perfeitamente esse plano. Eles já pensam em arborização na Farrapos, por exemplo, então não é difícil pensar em arborização na Voluntários. Na verdade, quer dizer, a questão da Voluntários está sendo planejada e refletida na prefeitura há muitas décadas. Então, tem muito material já preparado sobre a Voluntários. É uma questão de escolher um projeto simples, enxuto, executável, viável, começar por aqueles pontos que são os mais viáveis de todos, os mais fáceis de atuar, e pouco a pouco ampliando, e chamar a iniciativa privada para ela participar, para ela ajudar, porque ela vai se beneficiar. Então, ela tem todo o interesse em que aconteça uma revitalização da Voluntários da Pátria. Então, era isso. Desculpe eu me alongar tanto, mas eu queria falar em mais detalhes. Provavelmente esqueci uma ou outra coisa. Tem muita coisa relacionada com isso. Eu acho que tem muita gente importante pensando a cidade e tem que se chamar essas pessoas, esses arquitetos e urbanistas que sempre estiveram pensando a cidade para ajudar nesses projetos que eu senti que existia um apoio espontâneo deles a essa visão. Todos eles acham que a voluntários é extremamente importante. Todos eles acham que não é necessária a duplicação da faixa de rolamento da voluntários. Todos eles acham que uma solução simples é fazer passeio público de qualidade ali, e Porto Alegre pode dar uma virada a partir do ano dos 250 anos da cidade nessa questão e começar a ter uma luz no fim do túnel que inspire e dê esperança às pessoas, mas uma esperança real, e os problemas vão se resolver no longo prazo a partir desse projeto. Então, muito obrigado a todos vocês, vou ficando por aqui. Esse vídeo vai ficar no YouTube, qualquer pessoa pode comentar, colocar suas sugestões, as suas críticas também, não tem problema nenhum. Todos nós, para todos que querem o bem da cidade, do 4º Distrito e da Voluntários da Pátria, eu acho que não tem problema discutir opiniões diferentes. Então, peço que todos coloquem realmente as suas opiniões e que, se acharem interessante esse vídeo, que compartilhem com outras pessoas para que isso chegue mais rapidamente possível a uma decisão que vai ser sempre uma decisão política. Apesar de serem questões técnicas, é uma decisão política numa democracia onde todos os agentes, grupos diferentes que existem no 4º Distrito, que têm suas vozes, têm que ser ouvidos também, suas opiniões têm que ser levadas em consideração, mas eu acho que esse é um caminho que pode trazer alguma esperança para todos nós. Então, uma boa noite a todos.